Opa, aí, pessoal, tudo certo? Sexta de trade na ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 30 de novembro de 2025. Sexta de trade tem palpite todos os dias aqui para vocês no YouTube, das rodadas, dos melhores tips, sempre se baseando em números e estatísticas. Um foco na NBA, a maior liga de basquete do mundo. Se você acredita nos números e estatísticas, pode ter certeza. No médio e longo prazo, você será um apostador muito mais lucrativo, com muito mais conhecimento e embasamento para poder fazer suas tips diárias. E essa é a nossa proposta aqui no Sexta de Trade, ensinar vocês a serem apostadores do mais alto nível, beleza? As melhores ferramentas, sites e formas de analisar os jogos você encontra aqui, mesmo que vocês discordem de tudo que a gente está falando, não tem problema. Se quiser fazer tudo ao contrário do que a gente está falando, porque a gente só fala besteira, beleza? Só deixa nos comentários o porquê que você acha que faz sentido investir contra as nossas escolhas e também quais são as suas tips preferidas que a gente passa aqui todos os dias. Meta de 100 likes para esse vídeo de hoje, uma das menores metas que a gente já teve, porque domingo o movimento aqui não é tão grande, mas a gente espera bater essa meta para que o mercado, né, e também o YouTube entenda que o nosso conteúdo tem enorme valor para as pessoas e distribua ainda mais o nosso projeto para geral. Tem também o nosso grupo VIP Contato aqui embaixo, mas chega de enrolação, bora falar de Jazz Rockets, jogo que acontece às 5 horas, por isso que é muito importante a gente ter aí, né, no nosso radar o sininho ativado para a gente poder não se perder no horário dos jogos, principalmente no final de semana, e garantir as melhores odds. Bom, bora começar falando aqui de Jazz e Rockets. Sempre que a gente vai enfrentar o Jazz, a melhor opção é trabalhar com over em pontos de algum jogador ou então com as assistências. O Utah Jazz é o quarto time mais vazado da NBA por 100 posses de bola, eles são também o quinto time mais rápido, então além deles cederem muitas posses de bola por minuto, porque eles gastam pouco relógio, eles defendem muito mal cada uma dessas posses de bola, tá? Eles também são dos 10 times que mais cedem assistências por jogo na NBA e é um time que cede diversas vezes bolas de 3 para os seus rivais, tendo um dos piores aproveitamentos em defesa de perímetro na liga. Então a gente tem um cenário aqui que passes para fora podem ser facilmente convertidos. Então, outro ponto interessante de se investir contra o Jazz é um over em bolas de 3, seja lá qual for o jogador que vocês estão a favor. Mas vamos se apegar aqui às assistências, porque a gente tem um jogador que vem muito bem na temporada, principalmente nesse momento. Reed Sheppard, ele cada vez mais vem ganhando minutos como armador desse Houston Rockets, que com a lesão do Fred VanVleet está à procura de um jogador da posição número 1, né? Vamos de mais de 3.5 assistências dele, ele que superou essa marca nos últimos 3 jogos consecutivos, ele teve 5, 5 e 4 assistências, ele que também foi over em 9 dos 16 jogos que fez, lembrando que ele teve um começo de temporada aí bem preocupante, mas ainda assim, média de 3.3 assistências por jogo, fazer uma a mais contra um adversário tão favorável me parece bem possível. 8 dos últimos 10 jogadores com características semelhantes em posição a que ele joga que enfrentaram o Utah Jazz foram over nas suas assistências, e quando a gente coloca aqui na temporada atual, a gente está falando de Utah Jazz, que é referência em ceder assistências para jogadores, sendo o time mais recomendável para se trabalhar com over em assistências de jogadores na liga, cedendo o quarto maior número para armadores, a posição primária do Reed Sheppard, e sendo também um dos 10 times que mais cedem pontos para essa posição. Com essa pontuação, ele deve ter alguns minutos extras em quadro, que pode motivar esse acima dele das assistências desse jogador. Beleza? Vamos falar agora aqui a respeito de Boston Celtics e Cleveland Cavaliers, duas das melhores franquias da Conferência Leste na última temporada, hoje não enfrentam seus melhores momentos. A equipe aqui do Boston Celtics até vem surpreendendo nessa temporada e o Cavs vem razoavelmente decepcionando. Para essa partida a gente vai trabalhar com o jogador e eu sempre falo para vocês qual a tipo que eu considero mais arriscada dentro de todas que eu indico. Apesar de ser a minha opção preferida dentro de determinada partida, ela ainda tem um maior risco em relação à rodada como um todo. Vamos de mais de 28,5 pontos do Donovan Mitchell. Eu gostaria de uma linha de pelo menos 25 pontos dele pagando algo em torno de 50. Não conseguimos, então a gente vai ter que trabalhar com essa linha um pouquinho maior, eu tentar pegar no ao vivo uma linha mais baixa aqui para ele pagando no mínimo 1,50, que é o que a gente gosta de trabalhar. Só que o Donovan Mitchell ele costuma se sair bem contra o Boston Celtics, tá? Nos últimos 4 jogos aí, 4 ele conseguiu mais de 28,5 pontos, ele conseguiu 41, 35 e 35 em 3 dos últimos 4 overs que ele fez contra esse adversário. Ele que superou essa marca em 10 dos últimos 15 jogos e tem média de 30,6 pontos na temporada até aqui. 6 dos últimos 9 jogadores com características semelhantes às dele em posição que enfrentaram Celtics terminaram com over, né, considerando aqui até os jogos da rodada do dia 26, porque o Boston Celtics jogou, né, ontem e não conseguiu contra o Timberwolves, né? Não conseguimos aqui trazer esses números para vocês no Betting Pros, mas ainda assim 4 dos últimos 5 conseguiram ser over.
Eu, Anthony Edwards, que é o cara que estaria com o melhor encaixe para poder fazer essa comparação, porque ele joga na mesma posição do que o Donovan Mitchell, completou para 39 pontos, tá? O Boston Celtics vem cansado para essa partida, e sem contar que a equipe do Boston Celtics é a quarta que mais cede bolas de 3 para jogadores da posição do Donovan Mitchell também. Só que lembrando que o Donovan Mitchell ele também foi over em 13 dos 18 jogos que fez na temporada até aqui, contando até a data do dia 28 de novembro de 2025. New York Knicks enfrenta o Toronto Raptors também. O New York Knicks é favorito para essa partida, mas sinceramente eu não acho que o New York Knicks seja favorito com tanta vantagem assim. Não, isso não é um palpite, é apenas uma passada por cima da rodada, porque a gente sempre traz os favoritos da noite, os melhores handicaps positivos e negativos para a galera lá no nosso grupo VIP. A gente quer fazer algo parecido aqui. O Toronto Raptors, por mais que eles estejam cansados aí, possam ter alguma dificuldade de vencer esse jogo, acho que no mínimo a gente tem mais chances deles cobrir esse handicap de mais 10.5 do que o New York Knicks vencendo aqui por 4 pontos de diferença. Então eu gosto aqui desse HC do Toronto Raptors. Se a gente vê algo interessante aqui dentro dessa linha, a gente vai analisar de forma mais profunda e trazer para a galera do VIP. Mas vamos partir aqui para Blazers e Thunder, porque aqui a gente tem um jogador que deve produzir muito bem, não poderia ser diferente. Vamos falar do Shai Gilgeous-Alexander. Ele tem um encaixe muito interessante contra esse Blazers que vem piorando bastante defensivamente no decorrer da temporada, e 30 pontos para ele com a de 66 me parece muito interessante, tá? Primeiro porque a gente tá falando aqui de um Portland Trail Blazers que, em relação a pontos cedidos por jogo no mano a mano, eles são quase um dos 10 times mais vazados da liga, né? 3, 6, 9, na verdade eles são dos 10 times mais vazados em jogada desse tipo. Só que quando a gente fala aqui de pick and roll handler, que é outra jogada na qual eles sofrem bastante, tá? Eles são o 6º time mais vazado da liga, o 3º pior aproveitamento, e é uma jogada na qual o Shai Gilgeous-Alexander é referência nessa temporada. Então, se a gente for colocar aqui play type, isolation nas linhas ofensivas, a média de pontos ele é o 3º que mais pontua no mano a mano em toda a NBA. E quando a gente fala aqui de pick and roll handler, outra jogada na qual a gente viu aqui que a equipe do Portland sofre muito, ele é o 2º maior cestinha da NBA, tendo também o melhor aproveitamento aqui dentro desse top 5 de jogadores com a melhor média em pontuação nesse tipo de jogada, tá? O Shai, ele completou para pelo menos 30 pontos, que é o que a gente busca para hoje aqui, em 13 dos últimos 15 jogos que fez, nos últimos 5 consecutivos, tem média de 32.9 nessa temporada, e 7 dos últimos 10 jogadores comparáveis a ele que enfrentaram o Portland foram over, sendo que o Norman Powell e o Jeremiah Fears, eles ficaram em under por apenas um pontinho, tá? Então é um cenário bem interessante aqui, lembrando que o Portland é o time mais vazado da liga para armadores, ele vem jogando nessa posição também. Fechado? Bom, pra gente seguir aqui o nosso vídeo, a gente pede pra vocês encarecidamente o like, não se esquecerem de se inscrever no canal, pra que a gente entenda que vale a pena trazer vídeo pra vocês aos domingos, lembrando que tem vagas abertas com as melhores opções lá no nosso grupo VIP. Ontem a gente não teve um dia tão interessante aqui no YouTube, mas no VIP deu pra dar uma salvadinha ali com algumas sugestões de favoritos da noite, handicaps positivos do Indiana, do Detroit, teve ali outros tipos que a gente indicou e que a gente também, no mínimo, ficou perto de bater, ou teve green também. Então, as melhores opções, com mais tempo de estudo e análise, vocês encontram lá, com odds superiores também. Para finalizar o nosso vídeo, vamos falar de Pelicans e Lakers, os Lakers jogando em casa, mas lembrando, o Los Angeles Lakers, eles jogam já amanhã, tá? Eles vão jogar aqui no dia 2 do 11, mas é na virada da madrugada do dia 1º do 11 para o dia 2 do 11. Então, eles não vão ter muito tempo de descanso. Quando essa partida aqui contra os Pelicans acabar, eles vão ter menos de 24 horas até a próxima partida. Eu não acredito que eles tenham estudado muito para poder vencer esse time do New Orleans Pelicans. E o foco deles em relação à estratégia, esforço e volume de jogo dos seus principais jogadores deve estar muito mais ali a respeito do Phoenix Suns, que vem fazendo uma temporada bem surpreendente. Então, eu acredito no Luka Doncic soltando um pouquinho mais a bola dentro dessa partida, já que todo mundo pode produzir bem, porque o Pelicans é uma das 5 piores defesas da NBA, e o Tesouro não precisa produzir tanto para os Lakers vencer um time tão ruim como esse. A linha dele hoje está como 8.5 assistências, vamos trabalhar com acima dele, o mercado projeta ele com 8.8, arredondando para cima 9 assistências nessa noite, ele que superou essa marca em 9 dos últimos 15 jogos, em 3 dos últimos 4 e nos últimos 2 seguidos também, média de 9.4 assistências para ele nessa temporada, ele que conseguiu pelo menos 10 em 3 dos últimos 4 jogos, 7 dos últimos 9 jogadores comparáveis com ele e da mesma posição que enfrentaram o Pelicans foram over nas suas assistências, mas ele é melhor passador que todos esses jogadores que estão computados aqui. A equipe do New Orleans Pelicans também é uma das 10 que mais cedem assistências por jogo na NBA. Quando a gente coloca aqui em aspectos gerais, eles são o 6º que mais cede,
para jogadores da posição do Luka, são o segundo que mais cedem assistências por jogo, e eles também são um time que sofre muitos pontos no pick and roll man, uma jogada na qual o Luka Doncic pode conectar com facilidade ali com o DeAndre Ayton, também com o LeBron James, além de ser um time ali que tem uma eficiência ruim nas bolas de 3 pontos na hora de defender. O Luka pode conseguir alguns passes para fora, encontrando companheiros livres para que eles pontuem bem. Quero agradecer a audiência de vocês, o like, eu espero que tenham deixado. Muito obrigado e falou!